Bom, inicialmente vou me apresentar. Eu sou Pedro Camargos, eu sou engenheiro eletricista formado pela Universidade Federal de Itajubá. Tenho um mestrado pela mesma instituição e tenho técnica em automação. Fiz técnica em automação na época da graduação, mas nunca trabalhei de fato com automação. Atualmente eu trabalho com estudos elétricos, então tenho experiência com estudos de curto-circuito, fluxo de potência, e assim, a especialidade que é a nossa, assim, a carga maior de serviço lá na empresa é proteção e seletividade. Bom, atualmente, vocês estão vendo meu contato aí na tela, podem ficar à vontade para me adicionar no LinkedIn ou seguir. Atualmente eu estou com um projeto na rede de compartilhamento de conhecimento, tentar trazer um pouco da visão prática, né, de como fazer engenharia no LinkedIn. E tem também o e-mail aqui, o e-mail profissional também, se entrar em contato, enfim, a gente está sempre aberto a trocar ideia e principalmente a compartilhar material, né, porque eu acho que é o gargalo de todo mundo que trabalha no setor. Bom, vamos seguir? Bom, como eu falei, né, as minhas experiências, e também, atualmente, exerço o cargo de coordenação no treinamento que a gente tem dentro da empresa que eu trabalho na Pronext Engenharia hoje, e ela tem um treinamento voltado para comissionamento, então eu exerço o cargo também de coordenação do pessoal lá. Bom, e inicialmente, a gente iniciar a aula, eu queria fazer algumas menções honrosas e agradecer primeiramente o Endler pela oportunidade, e dizer que o projeto do canal, né, Subestações de Proteção, eu acho incrível, porque é uma maneira de todo mundo crescer junto e um puxar o outro. Queria agradecer ao João Neto e o engenheiro Roberto Maurício, que foram as pessoas que me apresentaram ao grupo, e onde estou tendo a oportunidade de estar aprendendo no dia a dia ali, com o pessoal compartilhando experiência. Às vezes eu não tenho muita experiência com a parte de teste em campo, enfim, aí a gente consegue fazer essa troca aí. Bom, vamos começar a aula de fato. A ideia aqui é fazer um bate-papo, então vocês podem me interromper a qualquer momento. Surgiu uma dúvida, um questionamento, ou quer compartilhar a experiência, pode interromper as explicações, que está aberto aí a trocar informação. A ideia é tentar trazer um pouquinho sobre curto-circuito. A gente vai ver o questionamento básico do fenômeno, vai entrar ali um pouquinho na parte de componentes simétricas, e, por fim, vai tentar estar mais pé no chão, ou seja, ver aplicações práticas do dia a dia de como você consegue pegar toda aquela teoria, entrar no software e aí fazer, por exemplo, a especificação básica de um disjuntor. E, por fim, uma breve introdução da norma IEC 60909, que é uma norma que traz o método de cálculo do curto-circuito, que alguns softwares comerciais utilizam, como PTW e o ETAP, né? E que, assim, eu comecei a estudar essa norma recentemente e a gente vê que tem algumas particularidades, né? E começa a entender como que o fabricante pensa na hora de fazer os testes lá na fábrica. Bom, pessoal, vamos lá, vamos iniciar então. Inicialmente, vamos tentar trazer alguns conceitos aí a respeito do fenômeno do curto-circuito. Então, assim, tem dois estudos, assim, pela minha experiência, que geralmente chega para a gente para serem feitos, que é o estudo de curto-circuito voltado para proteção, e aí, eventualmente, ele antecede também o estudo de arco, né, proteção e seletividade. E o estudo de curto-circuito voltado para a parte de especificação de equipamento. Especificação de equipamento. Eles vão verificar que, pela minha experiência, a maioria dos empreendimentos que eu trabalhei, que até engenharia de proprietário que eu já fiz, são mais voltados para a parte de rede básica. Então, assim, eu tenho alguma experiência com sistemas industriais, mas o foco aqui, vocês vão ver que a aplicação prática vai estar voltada para a rede básica, tá?
Então, existem esses dois tipos de estudos que você consegue fazer, né? Rodar o curto-circuito para avaliar ajuste de proteção e para especificação de equipamento. Bom, aqui, na parte de especificação de equipamento, onde você consegue enxergar a importância de estar estudando toda a teoria do curto-circuito, os componentes simétricos, está tentando entender como é que é modelado os equipamentos, né, no software. Bom, aqui nós temos a placa de um disjuntor, tá? Foi tirada uma foto em campo, e aí você tem alguns, já chama atenção aqui alguns valores, né? Eu vou conseguir dar um zoom aqui para ficar mais fácil vocês enxergarem. Vamos lá. Então, aqui pela placa, nós temos aqui, por exemplo, um primeiro dado de placa, que é a capacidade de interrupção nominal em curto-circuito. Então, inicialmente é preciso você entender, né, pelo menos o que é o curto-circuito, como que ele ocorre, para começar a entender o que é essa especificação na placa do disjuntor. A segunda, você tem aqui a parte de componente contínuo também, que tem a ver com a especificação do curto-circuito. E tem a corrente suportável, cadê? Essa aqui também de curta duração, que tem a ver com o fenômeno de curto-circuito, e essa aqui, ó, o valor da crista da corrente suportável nominal, que é o 104 kA aqui, ó. Então, esse é o primeiro ponto, assim, só para ter mais claro que bom, para que eu preciso estudar isso? Beleza, já é um primeiro ponto. Se você trabalha em subestação, seja com manutenção, seja com operação, ou seja com consultoria, entender o fenômeno é importante, porque você, pelo menos, vai conseguir dialogar com o pessoal de campo, ou com o cliente, ou aquela pessoa que vai, ou fabricante do equipamento. Tá. Aqui nós temos a placa de um transformador de corrente, e aí o estudo de curto-circuito, ele vai também ser importante para especificar também os TPs, TCs, enfim, todos os equipamentos que estão conectados ao seu barramento na subestação, e especificamente para o transformador de corrente, o estudo de curto-circuito ele vai balizar o estudo de saturação. Então, eu trouxe aqui, acho que no próximo slide, a questão da saturação. Eu vou detalhar aqui, assim, bem breve, tá? Isso aqui daria uma aula inteira, né, de discussão, mas, assim, inicialmente você tem... vou pegar aqui para ficar mais fácil. Aqui, ó. Então, você tem aqui, por exemplo, o gráfico da corrente secundária de um TC, né, que vai estar conectado ao seu relé de proteção. Então, vamos imaginar que não está ocorrendo saturação. Então, você tem essa forma de onda aqui bonitinha, né, o formato, entre aspas, senoidal, tá, que vai estar vai estar conectado ali até o relé. Eu não vou desenhar toda a forma de onda aqui, mas... isso aqui. E aí, quando ocorre o fenômeno de saturação, você tem uma distorção da tua corrente secundária, que vai estar alimentando o relé, né, que é essa que eu estou aqui colocando em pontilhado, tá? E aí, esse fenômeno de saturação, ele é impactado, né, por alguns fatores, tá? Por exemplo, X sobre R, lá do teu barramento, né, onde correu o curto-circuito, a gente vai ver de onde sai esse X sobre R, e é impactado também pela corrente curto-circuito. Tá? Se o pessoal tiver depois curiosidade para aprofundar o fenômeno, eu posso depois, enfim, tem aquela planilha que 90% do setor utiliza, que é do PCCR, que é aquela planilha do I3E, que, enfim, que você consegue entrar com os valores no Excel lá, e aí te dá a distorção da corrente. Inclusive, a mesma metodologia que o ETAP utiliza no CT Sizing, no bloco de especificação de TC, dentro do ETAP, né, do software comercial. Então, tá aí, enfim, é importante você entender o curto-circuito também para fazer avaliação de saturação de TC. Tá? Bom, aqui, eu vou trazer algum exemplo, né, questão da saturação. Então, você tem aqui uma especificação básica aí. Essa aqui, a especificação, ela é baseada na
naquela normativa do I3E, que a minha tensão de saturação ela tem que ser maior do que a corrente secundária, vezes o ZS, vezes 1 mais o X sobre R. Tá? E aí, esse X sobre R, mais uma vez, apareceu lá, né, que vem do curto-circuito, e o meu IS aqui seria a corrente, né, rebatida por secundário, com a relação de transformação, já avaliando a corrente curto-circuito. Vou mostrar para vocês aqui que algumas referências técnicas, né, trazem essa formulação de 3E. Bom, aqui eu estou mostrando na tela para vocês o manual do L90. O L90 é um relé da GE, né, fabricado com o objetivo de fazer proteção de linha de transmissão. E aí, nesse manual, depois, o pessoal que tiver interesse, eu posso até disponibilizar lá no grupo, né, é gratuito, está disponível na internet. Você tem no CT Requirements aqui. E aí traz, né, a questão da formulação, ele explica aqui, e a formulação vem lá do guide do I3E. Se eu não me engano, ele foi até... saiu até a versão mais nova, né, o ano passado, a 2023. Foi atualizada, mas a formulação não mudou. Eu conferi, tá? Bom, e aí a gente vê, né, a importância de estudar o fenômeno, tá? Fazendo aqui um parêntese. O pessoal que trabalha com proteção, principalmente quem trabalha com estudos de proteção e seletividade, a gente fala que o manual é a nossa principal referência no primeiro momento. E muitos fabricantes, principalmente de IEDs utilizados na rede básica, trazem no próprio manual alguns equacionamentos básicos para avaliar a saturação de TC. Então, por exemplo, a GE traz, inclusive a GE tem as planilhas para você analisar a saturação quando você está fazendo análise de proteção diferencial. A ABB também traz algumas formulações. A Siemens, no final dos manuais do 7SL87, do 7UT, lá no final, né, que o manual da Siemens é gigantesco, tem no anexo alguns equacionamentos básicos para você avaliar enfim, a especificação do teu TC está adequada ou não, tá? Quanto à saturação. Então, só fazendo esse parêntese aí. Vou voltar aqui. Bom, e por fim, como eu comentei, né, é importante você entender o estudo de curto-circuito, né, entender como é que é modelado, entender a questão de ter o sentimento ali de ordem de grandeza, né, e tudo mais, para estar fazendo a análise fazendo os ajustes de proteção, né. Então, aqui eu tenho um exemplo de uma curva normal inversa, não sei se estão vendo aí na tela, uma normal inversa, e aí, assim, bem básico, lá das disciplinas de proteção durante a graduação, a gente tem que o tempo 0,14, vezes o meu I múltiplo aqui, 0,02, menos 1, vezes o dial de tempo. E esse meu I múltiplo, ele está relacionado com a corrente curto-circuito que você vai encontrar. E aí, não vou entrar muito em detalhe aqui em relação à questão de filosofia de ajuste, mas, por exemplo, sei lá, você está usando o ETAP, né? O ETAP, ele usa o método ANSI para fazer o cálculo. Então, você tem ali a contribuição de ajuste de meio ciclo e de 30 ciclos. E aí, enfim, tem a ver com o curto-circuito, com o fenômeno também, sabe? Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Tá tranquilo? E tempo e corrente, né? Bom, eu vou seguir aqui, então, para a gente... Bom, vamos entrar agora na parte de conceituação, né? E aí, o que eu quero dizer com conceituação? É preciso ter em mente, né, todo mundo que trabalha principalmente com proteção e com especificação de equipamento, que as faltas são inevitáveis. E aí, todo mundo já deve ter lido na literatura que as faltas monofásicas, né, fase terra, são as mais comuns no sistema, enfim.
Por quê? Por que são inevitáveis? Né? Você vai ter faltas, curtos-circuitos, né? Faltas ali no seu sistema, ocasionadas por animais, né? Que entra lá nos teus painéis, né? Questão do erro humano, às vezes, enfim, pode acontecer. Questão de falta em linha quando você tem religamento, né? Que aí sei lá, deu uma ventania e aí tocou lá a tua linha e a linha teve que religar, enfim, coisas nesse sentido, tá? Bom, uma outra coisa também aqui já entrando um pouco mais especificamente, né? Já compartilhando um pouco mais da experiência. Eu não sei se vocês já viram isso em algum lugar, mas o pessoal já viraram para mim e falaram que sempre faltas trifásicas, as correntes são maiores do que monofásicas. Isso aqui é uma inverdade, tá? Depende, enfim, do sistema, enfim, não segue a risco isso aqui. Vamos seguindo. Bom, e aí vamos entrar agora nos tipos de faltas, tá? Então, aqui nós temos... não vou detalhar equacionamento, enfim, não vou entrar muito a fundo, mas só para conceituar para o pessoal que às vezes não teve oportunidade de ter a disciplina de análise durante a graduação ou nunca estudou isso, né? Bom, eu tenho aqui o meu sistema, né? Imaginar que você tem aqui as 3 fases, então eu vou fazer aqui de cores diferentes, ficar mais didático. Então você tem sei lá, sua fase A, aqui em azul, fase B, em vermelho, a fase C. Então vamos começar conceituando. Então você vai ter faltas trifásicas, vou pegar aqui, ó, que nada mais é do que você vai ter uma falta acontecendo nas 3 fases, né? Uma fase encosta na outra, por exemplo. Faltas bifásicas, por exemplo, entre fase B e C. Faltas monofásicas, que aí eventualmente, sei lá, tocou a carcaça do equipamento e aí teve contato com a terra. E faltas fase, terra. Eventualmente tem também as faltas trifásicas a terra aqui. E aí, eu não vou entrar também em detalhe, mas, por exemplo, você pode ter resistências de falta aqui né? Entre a fase pode ter uma resistência de ground ali que o pessoal chama de falta não franca, né? Certo? Bom, vamos lá, pessoal. Faltas trifásicas, né? Aqui é importante entender o conceito. Eu não vou entrar na matemática de onde que isso aqui saiu, mas na falta trifásica, você tem que a tensão na fase A vai ser igual a tensão na fase B, que é igual a tensão na fase C, que é igual a 0. Então, daqui a pouco a gente vai verificar isso aqui na prática, tá? Em software. E você tem que o módulo da corrente na fase A vai ser igual ao módulo da corrente na fase B, vai ser igual ao módulo da corrente na fase C, certo? Então, isso aqui vai ser característica do seu sistema, tá? Beleza. Já na falta fase terra, você tem já o contrário, né? Então, você tem, vou fazer aqui com a mesma cor para ficar mais didático. A VA vai ser igual a 0, que é nítido enxergar isso, né? Enfim, a minha fase A tocou o potencial 0 aqui da Terra. Você vai ter que a minha corrente A, aqui, né, que desce aqui, por exemplo, meu IA vai ser igual a corrente curto-circuito, tá? Na hora que a gente for ver lá os circuitos elétricos, componentes simétricas, a gente vai ver isso. E, enfim, a gente tem que a corrente IB, aqui, vou pegar o azul aqui, IB vai ser igual a o IC vai ser igual a 0, tá? Então, a gente vê que, enfim, que não tem corrente aí. Essas deduções saem lá dos circuitos, enfim, do Thevenin dos circuitos, usando componente simétrica e tal. Fase, né? Sim? Só uma curiosidade rapidinho, você pode voltar no trifásico? Só Vamos lá.
falar uma coisinha aqui. Tá. Eu achei muito bacana isso que você colocou aí, porque é uma coisa que muita gente confunde. O conceito do trifásico que você já marcou já é que a tensão em cada fase é zero. Que aí muita gente pergunta de vez em quando: ah, mas e a diferença do trifásico pro trifásico para a Terra? Só que no conceito do trifásico sem o Terra, você já tem as tensões zero. Então, ter ou não Terra, a princípio, tem um ponto que é diferente, mas a princípio não faz diferença. Só para deixar claro isso, não sei se você quiser comentar um pouquinho mais, que geralmente o pessoal Cara, pergunta. muito maneiro isso que você comentou. E realmente é isso mesmo. A gente consegue verificar isso até no próprio software. Eu vou abrir na fase daqui a pouco para a gente ver. E assim, não faz diferença, sabe? Se você aplica. Se é falta franca, entendeu? No valor da corrente, né? Obrigado, André, pela contribuição. E o pessoal quiser contribuir, pode abrir o microfone aí. Vou seguir aqui, então. Bom, e a fase, né? Então, você tem que a minha corrente A, aqui em verde, ela vale 0, a VB é igual a VC, aqui, que é igual a 0. Tá? Não tem muito o que comentar a respeito da fase, porque eu brinco com o pessoal, ela é negligenciada essa aqui, né? Mas é importante, quando você estiver fazendo estudos principalmente ajuste de resistência de arco, sabe? Quando você está fazendo ajuste de função 21, você tem que avaliar ali a menor contribuição, né? E aí, pela experiência, a fase, geralmente, ela, pelo menos os estudos que a gente tem feito, ela dá a menor contribuição, sabe? Aí você usa para fazer o cálculo da resistência de arco lá, máxima, teórica, né? Bom, a fase terra. Então, você tem que a corrente A é igual a 0, né? Então, a gente tem aqui que a corrente A é igual a 0. E, peraí, deixa eu ver se eu fiz certo. Peraí, isso aqui tá errado, pessoal. Peraí. Vou apagar aqui, Wendel, aqui. Eu acho que eu fiquei errado isso aqui. Apagou. Eu coloquei errado aqui, ó. Vamos de novo, pessoal. Na fase, estava certo? VB é igual a VC, aqui, certo? E é meio óbvio isso, né, pelo diagrama. O meu IA é igual a 0, então, IA é igual a 0. Aqui, ó, faltou isso aqui, ó. E meu IB é igual a menos IC. A gente vê a gente vai conseguir verificar isso aí pelo circuito. Você consegue verificar isso pelo circuito de componente simétrico. Beleza. Aí, aqui, meu IA é igual a 0, meu VB é igual a VC, que é igual a 0. Então, é meio que intuitivo. Você tem que VB é igual ao VC, é igual a 0 aqui. Bom, aqui agora nós vamos para a prática, tá, pessoal? Vamos entrar um pouco aí no que é visto no dia a dia, quem trabalha com estudo de proteção. Para quem não está familiarizado com... Sim? Só para não perder o gancho rapidinho, nesse último caso aí, é uma curiosidade mesmo, do bifásico envolvendo o terra, ainda mantém IB igual a menos IC, ou porque o terra não é bem assim? Não sei te falar. A gente veio aqui pelo software, cara. Mas eu acredito que sim. Beleza. É curiosidade mesmo, porque como tem um terra, não sei como é que... Sim, né? Quando é franco. Porque o diagrama dele é aquele paralelo, sabe? Enfim, é o circuito paralelo, né? E o terra entra paralelo também, eu acho, sabe?
entendeu? Um diagrama de sequência. Deixa eu pegar o... A gente vê isso em software, qualquer coisa, e tira a dúvida. Beleza, mas... a gente verifica. Beleza. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, para quem não está familiarizado, né? Isso aqui é um mapa do... Esse mapa aqui foi extraído do site do ONS, é o Horizonte 2024, e aqui temos a representação das linhas de transmissão do Brasil todo. Então, a gente pode ver, né? Acho que, se eu não me engano, tem aqui até 230 representado, né, na legenda. Aí tem a legenda aqui, aí tem as classes de tensão aqui das linhas, ó. Não, tem algumas 138 e 88 aqui também representadas. Mas, assim, em teoria, né, em tese, o NS, pelo menos os procedimentos de rede, é adotado até 230. 130 hoje é considerado subtransmissão. E aí, o que é a ideia aqui, pessoal? A gente vai pegar uma região aqui, certo? Enfim, vai pegar a base de dados do ONS. Para quem não sabe, nós temos no Brasil esse sistema inteiro modelado já no Anafaz, no Anarede, enfim. Já tem um sistema modelado para ser representado nos softwares fabricados pelo CEPEL, né, desenvolvidos pelo CEPEL. Então, Anafaz, Anarede, Anatem, o ARMS-EDS, que é para harmônicos. E eu não me lembro se tem alguns outros. Tem alguns outros softwares lá que eles utilizam para a parte energética, mas enfim. E aí, o que é a ideia aqui agora? A gente vai pegar essa região aqui, ó, Campinas, Fernão Dias, né, vai pegar essas linhas aqui e tentar enxergar esses conceitos que foram vistos aqui agora, tá? Clicando no curto-circuito. Então, deixa eu abrir aqui, ó. Eu estou com o Anafaz aberto aqui. Então, assim, essa base de dados do Anafaz, você consegue baixar ela de maneira gratuita, você só tem que fazer o cadastro lá no Sintegre, que é o sistema integrado do ONS. Então, no site do ONS, você entra, faz o cadastro, e aí consegue ter acesso à base de dados. E é uma base de dados para estudos mesmo, para realização de estudos e especificação de equipamento que vai entrar dentro da rede básica, tá? Então, só para vocês terem uma noção, se a gente for vir aqui, ó, no gerenciador de dados, representado aqui nessa rede, você tem quase 19.473 barras, né? Enfim, a gente não tem tudo isso de subestação no Brasil, óbvio, mas porque aqui tem representação de barra, que a gente chama de barra auxiliar, tá? Mas a gente vê que é uma quantidade considerável de pontos da rede, tá certo? Então, o que é feito hoje? Todo mundo que vai trabalhar com proteção, todo mundo não, né? Quem vai trabalhar com proteção e tem que fazer a análise sistêmica, tá? Ou quem vai trabalhar com especificação de equipamento, projeto básico, enfim. Ele vai ter que aprender a abrir base de dados no Anafaz. Não tem jeito, entendeu? É inviável você vir aqui, vou modelar um por um e tal. Não, já vem pronto para você a rede. E aí, eventualmente, se você está analisando um novo empreendimento, sei lá, vamos imaginar que eu fui contratado para fazer o estudo de proteção dessa linha aqui, ó. É uma linha nova. Aí, o que é feito? Vem lá do pessoal que projetou a linha, os dados, parâmetros elétricos, né, sequência positiva e zero, e aí você vem na fase e só insere aquilo que é novo no sistema, tá? O resto do sistema já vem pronto para você. Quem tiver dúvida, manda lá no grupo, não sei como é que acessa, não sei como que baixa a base de dados, a gente eu mando para vocês, acho que eu tenho até umas transparências de um outro treinamento, e passo a passo, com setinha, né, enfim, explicando onde que entra o site e tal. Bom, mas vamos lá. Aí aqui, pessoal, o que é a ideia? Vou pegar aqui, então, vamos pegar essa linha aqui, Fernão Dias Campinas, tá? Essa aqui, Fernão Dias Campinas. E aí vamos aplicar curto aqui no barramento de Campinas para verificar os conceitos. Então, assim, eu vou passar um pouco aqui, para quem não está familiarizado com a Anafaz, o básico aqui de como que o programa funciona, mas o intuito da aula hoje não é explicar, né? Mas vamos lá, eu vou tentar explicar o que dá para fazer. Bom, para aplicar curto-circuito aqui no Anafaz,
Depois que você tem a rede modelada, você pode aplicar com Ctrl, né? Então você segura Ctrl e aí ele vai dar o símbolo do raiozinho, como vocês estão vendo aí na tela. Tá? Bom, Ctrl, clica com o botão esquerdo do mouse e aí ele vai abrir o defeito shunt aqui. Tá? E aí você escolhe que o tipo de defeito. Tá? Bom, se você selecionar a orientação ponto de falta, ele vai abrir uma caixinha e aí vai exibir para você um resultado TXT. No nosso caso aqui, não vai ser necessário. Então, vamos começar pelo primeiro tipo de falta, que é a falta trifásica. E aí, tentar ver o que o Wendler comentou lá, a respeito se tem diferença, né, quando você tem curto franco ali. Tá? Então, vamos começar com a trifásica simples. Imagina que a gente está aplicando aqui na barra, no barramento de Campinas. Então, eu vou executar, e aí ele vai e fornece para mim. Bom, aí, tudo bem, você deve estar se perguntando, Pedro, o que ele está mostrando aí na tela? Bom, ele está mostrando para mim, ele está exibindo para mim a corrente, né? Eu consegui aqui na lupa, ó, e aí ele mostra para você o que ele está exibindo. Então, ele está exibindo para mim aqui, ó, na linha, a corrente em amperes, que está passando aqui, ó, então se deu um curto nessa barra, aí está vindo 6.777 amperes e com um ângulo de menos 86. E aqui enfim, está mostrando corrente, consequentemente a corrente aqui no barramento. Então você aplicou um curto aqui na barra de Campinas, você está enxergando 25 kA, tá? A, B, C. A, B, C. E aqui você consegue exibir os diagramas de sequência. Por quê? Porque o Anafaz, né, ele utiliza a metodologia de componentes simétricas para estar efetuando aí o cálculo do curto-circuito. Então, bom, beleza. Deu 25 kA e aí eu quero ver se aquilo que é verdade, né? Que o meu VA é igual a zero, que o meu VB é igual a zero e que o meu VC é igual a zero. Eu clico aqui com o botão, agora já é o botão direito, tá no barramento, visualização fasorial de tensão. E ele vai exibir isso aqui para mim. Ó. Então, de fato, que está correto aquele conceito, né? Foi validado. Por quê? Você vê que a tensão em módulo está zero em todo mundo. Se eu mudar para fase, não faz diferença, tá vendo? Beleza. Bom, vamos ver a corrente, né? A minha corrente A é igual a corrente B, que é igual a corrente C. O módulo, né? Então, 25.323.9, 25.326.9, mudando aqui para fase C, 25.323.9. Beleza. Vamos lá, vamos aplicar agora o que o Wendler comentou, né? Vamos aplicar agora um curto trifásico à terra, né? Então, eu vou limpar aqui, para limpar é Ctrl D, limpou. Ctrl, clicou com o botão, trifásico terra. Executar. Beleza. Fase A, pelo visto, não deu diferença. Fase B não deu diferença. Fase C não deu diferença. Então, realmente, para um curto franco, o trifásico não faz diferença, tá? Vamos ver a tensão? Que foi a tensão que foi comentado? Tá vendo? Zero também. Eu quero tentar aplicar um curto-circuito com resistência de falta. Você consegue fazer isso aqui na fase. Para o barramento, aí eu já não sei como é que faz, sabe? O que daria para fazer aqui no primeiro momento era talvez aplicar um curto close aqui na linha. Você consegue, aqui, ó. Você consegue aplicar aqui com porcentagem curto na linha, tá vendo? Porcentagem na barra. Então, eu poderia aplicar um curto aqui muito próximo. Vou fazer aqui só para vocês verem que você consegue inserir resistência aqui no... não, minto. Tem como fazer assim, ó. Quer ver, ó? Você vem aqui, ó, na barra, através de impedância. Aí ele vai abrir para você aqui, ó. Aí você consegue inserir impedância entre as fases aqui, tá? Para verificar, quero analisar com resistência de falta, não franco, né? Com resistência de falta com determinado valor. Da outra maneira, que eu estava explicando, também você consegue fazer. Você consegue aplicar um curto-circuito aqui na linha, aí você faz o curto close-in, vem uma porcentagem aqui do de para, e aí faz através de impedância aqui, mesma coisa. Tá? Beleza? Bom, vamos para o curto fase terra. Ctrl, aplica,
Fase terra. Aqui ele está aplicando curto na fase A, foi o que a gente viu. Beleza? Na fase A, a minha corrente de curto é igual a corrente da fase A, né? Então, o que faz sentido aqui, tá vendo? A fase B é 0, como a gente viu, e a fase C é 0 também, tá vendo? E um outro conceito que a gente vai ver é que, para uma falta franca, né? A minha corrente A, ela vai ser igual ao 3 e 0 aqui, tá vendo? Esse 3Z aqui é o meu 3 e 0, que é, enfim, aí dentro com o conceito de componente simétrica também que a gente vai ver. Tá? Beleza, vamos ver o fasorial aqui, mesma coisa. Ó, diagrama fasorial. A fase A, BA, foi para 0, tá vendo? Já a fase B e a fase C não vai para 0. E através desse conceito, você consegue verificar sobretensões nas fases sans. E aí tem a ver com aquele conceito lá de sistema isolado e tal. Tá? Ó, a gente vê que o conceito é para fase a Terra, tá vendo? Fase não, também é 0. Também. Não é 0. Mito, não é 0, tá vendo? VAB, VBC e tal. Agora fase, né? Ctrl D para limpar, Ctrl, fase. Bom, no fase, ele aplicou o curto deixa eu ver aqui, acho que foi B e C, né? Fase entre B e C. Então, eu vou ter que a corrente na fase A igual a 0, como a gente viu. Na fase B, 21.931, tem que ser praticamente igual a menos o da fase C, né? Então, tá correto. E o VB vai ter que ser igual ao VC. Ó, o VB é exatamente igual ao VC, tá vendo? É igual, beleza. Agora vamos para o fase terra, né? Foi a dúvida lá do Ender, que eu vou verificar agora. Dá Ctrl D. Fase terra. Tá. Você tinha comentado se ia dar diferença, né? Do fase para fase terra, certo? Isso, se a corrente desse é igual ali. Vamos abrir. Peraí. Show. Vamos lá. Vamos tentar. Ou anoto os valores aqui, ou a gente tira print também, que aí dá para fazer. 23.659. Esse aqui é o... Vou clicar de novo para a gente ver, ó. Fase. 21. 931,2. E agora o outro lá, né? Fase terra. Não, é diferente. 23.659. Agora, por que é diferente que deveria investigar, né? Mas na outra fase continua, uma corrente é menos a outra? Isso eu acho que continua, né? Muda um pouquinho, né? Muda um pouquinho. Não é exatamente igual, não. Interessante. Vou anotar aqui, vai uma coisa para eu investigar depois. Eu trouxe uma contribuição que depois eu vou passar para vocês. Mudou, na versão mais nova do Anafaz, mudou como é feito o cálculo do X sobre R, sabe? Até um compartilhamento de experiência, que na época a gente teve que entrar em contato com o CEPEL e tal. Bom, beleza. Tá. Que é isso, né? Podemos avançar. Alguma dúvida até aqui? Não sei se o pessoal tem alguma contribuição. E Pedro? Sim? Só para, caso alguém tenha ficado um pouco na dúvida, que aí dá para ver a contribuição de corrente que vem em cada ramo, né? Só que, por exemplo, essa linha que está 519, você vê que de um lado está positivo e do outro está negativo. Aí é porque em um está saindo na barra, o outro está entrando na barra, né? Só para você comentar um pouquinho, caso alguém tenha ficado na dúvida. Sim. Ele, bem lembrado, isso aí é importante mesmo. Ele tem uma orientação, né? O software do CEPEL, não só a Anafaz, mas o Anahit também tem uma orientação no sentido aqui, tá? Então, esse menos aqui seria o sentido que a corrente está saindo da barra e aqui está entrando na barra, né? Se eu não me engano. É mais ou menos isso aí, o sentido. E aí, o ângulo também, enfim, você consegue selecionar, sabe?
tipo assim, o ângulo, se é indutivo, normal, enfim. Tem algumas particularidades que aí teria que dar uma olhada no manual, sabe? Mas o ana-rede, se eu não me engano, ele segue também. Agora eu não lembro se a potência reativa é entrando ou saindo. Aí tem que abrir o software para ver. Bacana, beleza. Muito bom. Obrigado. Beleza. Acho que tá. Aqui eu mostrei. Tá. Beleza. Agora a gente vai entrar já na parte. Bom, pessoal, aqui a ideia é tentar trazer, né, a teoria básica lá da questão do curto-circuito para a gente entender de onde que vem o tal do X sobre R e entender a questão da corrente de pico, a simetria, né, porque quando, por exemplo, você vai fazer um estudo de saturação, né, tem a saturação assimétrica, a saturação simétrica, enfim. E sai daqui o conceito. Então, inicialmente, vamos imaginar que, deixa eu pegar aqui em azul, a gente tem aqui um circuito RL, tá? E aí, nesse circuito RL, tem uma resistência, óbvio, né? E aí uma indutância aqui, ó. E aí, assim, acho que para facilitar, vamos imaginar que aqui é uma fonte de tensão, né? Sei lá, uma fonte TVNAN aqui de tensão, em que você está avaliando aqui sei lá, aconteceu um curto-circuito aqui, tá? Que eu vou chamar de EDT. E aí aqui é corrente, para facilitar aí o entendimento de T. Aí aqui uma chave S, né, que vai ser fechada. Então, enfim, lá da teoria, não tem como sair da matemática, né? A chave aqui vai fechar no tempo igual a zero. E aí eu tenho aqui um circuito que é uma EDO, né, equação diferencial ordinária. Que é o seguinte, eu vou ter uma resistência aplicado pela corrente, aqui eu vou aplicar a lei das malhas, aqui, de Kirchhoff, e a indutância aqui, aplicado por DI, DT, é igual ao meu EDT ali, né? Bom, e aí, né, no intuito aqui não é resolver essa equação, a gente vai extrair aqui meu EDT, que vai ser igual a raiz de 2, aqui o né, que seria o valor seno de ômega t mais φ. E o meu aqui tá aqui. Isso, meu EDT é isso aqui, ó. Tá? Vou apagar aqui isso aqui. Apagou, beleza. Então eu estou aplicando essa tensão EDT aqui no meu circuito, tá? E aí estou fechando a chave em T igual a zero. Aí depois que eu aplicar minha tensão EDT no circuito, eu vou aplicar na lei das malhas e sair com essa equação diferencial aqui. E aí, desse circuito, a gente tem algumas resolvendo aquela EDO, a gente tem algumas consequências, né? A gente vai ter que a corrente I de T, aí seria, vou falar assim, a corrente de curto-circuito ali no sistema vai ser menos raiz de 2 sobre Z, e esse meu Z aqui, ele nada mais é do que, deixa eu ver se eu consigo, aqui, ó. Ele nada mais é do que o quadrado, né, a impedância ao quadrado lá do... Você tem que Z raiz quadrada de R ao quadrado aqui, mais x ao quadrado, que é a minha reatância
aqui que sai da indutância, certo? Bom, e o meu L seno de ômega menos π. Aqui vai ter uma parcela que não depende do tempo, então vocês veem que não vai depender do tempo, que seria a minha parcela com decaimento dc, tá? Ômega dr sobre x, somado com, né, vai ter essa parcela aqui, que seria a minha parcela dc, com a minha parcela c, que é um valor que depende do tempo, tá? Então, eu vou ter que raiz de 2 sobre z, que é seno de ômega t mais 1 mais alfa menos φ. Tá? E essa minha parcela aqui é a minha parcela que depende do AC, né, que você vê que depende do tempo. Então, é de pressupor, né, que quando o meu tempo vai para o infinito, essa parcela DC aqui, né, a componente DC, que seria a componente assimétrica da corrente de curto-circuito, ela vai acabar, vai para zero, né? E aí aqui a gente tem algumas coisas interessantes, né? E é as grandezas, né? Então, meu E ali, vou pegar aqui a cor laranja dele, meu E aqui, nada mais é do que o valor eficaz da tensão, certo? Eu vou ter um ângulo, né? Esse ângulo aqui, ângulo da impedância, tá? Que aí vem lá da teoria de eletrotécnica básica, e eu vou ter um ângulo que eu diria que é importante aqui, que é o meu alfa, que é o ângulo no instante de fechamento da falta, né? Fechamento da falta, né? Da chave, na verdade, né? Chave. Certo? Bom, deixa eu ver se... E aí, a gente sai, né, conforme eu comentei, com duas sequências aqui. A corrente de curto-circuito é composta por duas componentes. Então, você tem a componente DC, conforme a gente viu, que sai lá do equacionamento. É meu I DC. E eu vou ter o meu IAC. Tá? E nada mais é do que eu não vou desenhar ela toda, mas... é um valor periódico, tá? Senoidal. E aí vai, tá? E aí que é o meu IAC. Então, a minha corrente de curto-circuito, meu I de T, ele nada mais é do que o meu IDC, mais meu IAC. E a gente nota, pessoal, que aqui o meu IDC, né, ele está relacionado com o X sobre R, né, encontrado lá no meu ponto onde ocorreu a falta. E esse X sobre R é o mesmo X sobre R lá que eu expliquei da questão da análise de saturação, enfim. A gente vai ver daqui a pouco como é que encontra ele no anafase, mas ele sai lá da parte do equivalente, curto-circuito e tal. O software calcula internamente lá, tá? Bom, e aqui, enfim, o gráfico deixa muito claro, né, visualmente, que se você você tender aqui o meu valor de T para infinito, o meu IDC ele vai sofrer decaimento. E aí esse decaimento ele vai ter influência em maior ou menor grau, dependendo do local onde ocorrer a falta. Então, a gente vai ver que perto de pontos, perto de geração, o decaimento ele demora mais, sabe? Justamente pelo elevado X sobre R, tá? Beleza?
Bom, então, quais são as consequências que a gente conseguiu verificar aqui, né? Primeira consequência, né? Ó, a magnitude e duração da corrente assimétrica, que é a minha corrente DC, métrica, depende do X sobre R. E, aí compartilhando um pouco da experiência também, isso aqui é muito, muito crítico, principalmente quando você está fazendo análise de subestações coletoras, em que você tem, sei lá, vários alimentadores, com aerogeradores contribuindo ali, e você quer fazer, enfim, sei lá, uma especificação de um disjuntor, de um alimentador de 34,5, ou você quer fazer a análise ali, fazer ajuste de proteção dos alimentadores, né? Esse valor aqui é extremamente crítico, tá? Dá valores extremamente altos, tá? E o anafase já é conservador, eu vou mostrar para vocês uma consequência disso, tá? Ainda era pior nas versões anteriores, eles deram uma melhorada agora com a 7.5, né? Versão 7.5 da anafase, mas se você pegar, por exemplo, versões 7.0, 7.4, 7.3, ele calcula de maneira equivocada o valor de X sobre R. Tá? Devido ao bloco EOL que tem lá, né, principalmente quando você tem barramentos próximos de geração eólica, tá? Que lá na anafase é modelado com o bloco EOL, que é o bloco de fonte de corrente. Bom, e depende também, né? Isso aqui, além que agora eu vou mudar aqui, quer ver? Vou colocar tracionado aqui para facilitar o entendimento. Depende também do meu ângulo de falta alfa, tá? Então, enfim, vai ser maior ou menor grau o meu decaimento, tá? Também depende do momento que você aplicou a falta, tá certo? Beleza. Tá. Bom, eu expliquei, né, que era mais uma transparência para explicar a questão do maior decaimento, eu já falei sobre isso. E aí, por exemplo, eu já vou mostrar já a referência, tá? Não sei se o pessoal conhece, o pessoal que trabalha com industrial é mais familiarizado, né? Com essa referência aqui, que é o Violet Book do I3E. Tá? Aqui ele traz alguns capítulos, por exemplo, o capítulo 2 tem toda a descrição do fenômeno, tá? Foi uma das referências que eu utilizei para preparar a aula. Ele tem a questão, explica um pouco da questão das técnicas também, tá? Tanto o método ANSI quanto o método da IEC 60909. E aqui me trouxe uma coisa curiosa, tá? Eu já vou mostrar, e até uma coisa para a gente que trabalha com consultoria pensa sobre isso. Nesse capítulo 2 aqui, ele traz, na parte de pico, ele traz aqui, explica, e tem tem uma seção que aqui, ó, o máximo pico de corrente. Ele traz uma explicação aqui bastante detalhada e traz algumas formulações, né? Que ele não explica de onde que ele tirou, de onde que ele deduziu as formulações, mas ele fala que utilizar a formulação do meio ciclo, ela não é tão conservadora, sabe? E essa é a formulação que o pessoal que trabalha com rede básica costuma utilizar para até um ponto de questionamento, enfim, de discussão aí técnica. Porque vocês vão ver, vou até abrir aqui o critério de superação do NS, o pessoal utiliza o critério de meio ciclo para fazer a análise do curto-circuito, tá? E aí que no próprio livro do Guide do I3E ele fala que não é um método tão confiável, tá? Ele fala que não é tão conservador. E ele traz outros métodos, inclusive detalha como é feito o cálculo do pico corrente de pico utilizando o método da IEC 60909.
E aí traz o método exato. Tá? Aqui ele fala, isso que eu estava falando. Ele traz uma tabela e aí ele comenta o seguinte, as equações podem ser consideradas não conservativas para algumas condições que produziram erros negativos. E ele traz a tabela com erros negativos, mas não detalha muito isso aqui. As equações que ele está falando, se eu não me engano, é essa aqui e a do método exato, tá? Mas beleza, vamos seguir aqui. Era só esse adendo que eu queria fazer. Bom, e aí aqui cabe algumas observações práticas também que dá para a gente extrair, né? A primeira delas é a respeito da questão do tempo de decaimento. Então, você tem que o decaimento DC, então vamos lá. O decaimento DC, ele ocorre, né, para sistemas industriais, é até uma informação que eu tirei do Violet Book, até 30 ciclos. Então, por exemplo, imagine que você esteja fazendo um estudo e precisa ajustar uma proteção temporizada, né? Que você vai ajustar ali a tempo de atuação dela acima de 30 ciclos. Então, enfim, você pode analisar, aí considerando que você está fazendo a análise lá do método ANSI, né? Considerar a corrente custo de 30 ciclos, entendeu? E não de meio ciclo, sabe? E tem também a questão, por exemplo, do decaimento dos motores, né? Se eu não me engano, é 5 a 8 ciclos. O Wendel me corrige aí, Wendel. Você que tem mais experiência, acho que é 5 a 8 ciclos, né? Para motor. O tempo que contribui para o curto. Isso. E uma outra coisa que dá para você extrair aqui também, aí até um ponto de estudo para mim aqui também, e, por exemplo, para adjuntores de alta tensão, né? Tem o método para fazer o dimensionamento desse disjuntor, né, baseado no máximo pico lá, né, que é a máxima solicitação do disjuntor ocorre quando a corrente atinge o máximo pico, que seria a máxima simetria. Então, você tem que a máxima solicitação ocorre enfim, na máxima simetria, que é meio óbvio isso, né, mas... Beleza, acho que eu tenho que correr com o tempo, né, pessoal? É até 10 horas, né? Não tem que falar tudo. Vamos lá. Isso. Tá. E Pedro, só uma observação que é interessante, que isso do decaimento DC é muito importante. Uma vez eu dimensionei o disjuntor de um gerador, e aí tinha um alto X sobre R. Então, no momento lá da interrupção, da abertura, o disjuntor ele tem um limite de porcentagem dessa componente DC, né, que ele consegue interromper. Se você tiver maior do que isso, ele não vai abrir. Então, é muito importante. Só um exemplo, bacana. Cara, que massa isso aí, que massa. Que é aquele ICC% que traz na placa, né? É isso? Na Eu tenho que entrar placa, mais a fundo. Eu te confesso que eu tenho que entrar mais a fundo. Porque tem a IEC 600, que é a mesma para TRT, sabe? Só que para disjuntor de alta. Minha vontade era de estudar. Só que ela é várias partes, né, cara? Se eu não me engano, para TRT é a parte 100. isso, é esse conjunto de norma mesmo. Beleza, vamos lá. Não sei se vai... Tá, isso aqui falei. Vamos adiantar aqui, então. Bom, vamos entrar, então, na parte de componentes simétricas, tá? O que é componentes simétricas? É um método matemático que você consegue pegar um sistema desequilibrado e transformar num sistema equilibrado. Ou seja, você pega um sistema fasorial totalmente desequilibrado e aí, né, transforma ele em um sistema, falar assim, de 3 componentes, né, positiva, negativa e zero, totalmente equilibrados, que seria basicamente isso aqui, né? Tem um sistema equilibrado, um fasorial, e aí você decompõe ele num sistema de sequência positiva, sequência negativa e de sequência zero. Tá? Vou botar aqui.
Beleza. E como que isso é feito? Isso é feito através de matriz, né? Então, você tem... acho que aqui eu não... tá aqui, ó. Através de uma matriz, aí já entra na parte de álgebra linear, em que você consegue decompor, tanto fazer na ordem direta, né? Pegar as correntes nas fases, né? Sei lá, curto-circuito, a corrente está tudo desequilibrado. E aí passar ela para as componentes positiva, negativa e zero, utilizando a matriz. Quanto fazer a volta. E enfim, aí seria a inversa dessa matriz, eu não coloquei aqui na apresentação, mas fazer a volta para você achar qualquer corrente curto-circuito que você calculou pelo método de componente simétrica. E aí você tem os diagramas de sequência, que é onde que traz onde você consegue visualizar as consequências do próprio... Eu mostrei, né, lá atrás, né, dependendo, o VA é igual a 0, o VB é igual a 0, o VC é igual a 0, a corrente na fase terra é igual a 3 e a 0, igual estava mostrando na fase. Então, aqui eu tenho circuitos, tá, eu não vou detalhar, isso aqui seria para fase terra. Então, enfim, você tem que pegar os seus componentes e transformar eles nos diagramas de sequência, e aí o circuito equivalente é em série quando você tem a falta fase terra, tá? Para a falta trifásica, né? Enfim, você só vai ter a componente de sequência positiva, né? E o meu IA2 e o meu IA0 é igual a 0. Aí o cálculo é feito, enfim, lei de Ohm, né? Isso aqui. Já, se não me engano, essa aqui é a fase. Acho que é fase, né? Não, é fase. Fica paralelo, fase, tá? E aí você tem também, como consequência, né, que o meu IA0 é igual a 0, meu IA é igual a menos IA, meu IA1 é igual a menos IA2. Tá. Sequência. E aqui seria o fase terra, tá? que é aquilo que eu comentei. Fase, terra. E aí tá tudo em paralelo, tá? Aqui o fase terra você tem, enfim, deve ter contato com a terra, então você tem toda a questão da impedância sequência zero no seu sistema. Tá? E aí, pessoal, como que é construído esses circuitos aqui de sequência, né? Só para contextualizar, não vou detalhar, você tem que ter informação, né? Você vai ter todos os seus equipamentos, transformador, gerador, né? Próprio cabo ali, tá? Eles vão ter suas representações, né? Em diagrama de sequência positiva, sequência negativa e sequência zero. Então, por exemplo, a impedância do transformador, eu vou conseguir representar ela como valor de sequência positiva, para construir o circuito de sequência positiva, valor de sequência negativa e um valor de sequência zero aqui. Tá? O transformador ele é o mais complicadinho, porque dependendo da forma de ligação, delta, estrela, você tem ou não, a gente fala assim, vai ter ou não contribuição de sequência zero, sabe? Eu não vou entrar em detalhe, depois se o pessoal quiser aprofundar nisso aqui, eu acho que eu tenho uma tabela da época da graduação, é um monitor que fez e tal, um esqueminha das chaves, né, o pessoal que, sabe? O esqueminha das chaves, se for delta, fecha uma chave aqui e tal. Enfim, para ver a representação, né, de sequência zero dos transformadores, principalmente trifásicos. Beleza. Bom, e aí como que é feito o cálculo de componente simétrica? Eu passo a passo aqui. Primeira coisa que você tem que fazer é encontrar os diagramas de sequência para os componentes, para o teu sistema. Então, se você tem, por exemplo, sei lá, sistema radial assim, por exemplo, né? Sei lá, um gerador aqui, só que é uma linha, tá? Você vai fazer o diagrama de sequência em PU aqui do teu sistema, então você vai ter aqui, por exemplo,
Aqui, aí, depende do fechamento do transformador, se vai ter ou não contribuição. Aqui de sequência positiva vai ter, né, transformador, aqui da linha e aqui ferrou, sabe? Enfim, e aí por aí vai. E de sequência zero também, conforme eu comentei, dependendo da forma de ligação, o delta aqui não entra, ele fica aterrado. E vai encontrar o ponto de curto-circuito do TVNAN nesses teus três sistemas. Tanto o sistema de sequência positiva, negativa e zero. E aí, beleza, encontrar funcionamento TVNAN, depois vai associar de acordo com o ponto de curto-circuito. Calcular as correntes de falta de sequência, né? Depois que você calculou o TVNAN, que é aquele TVNAN ZTVNAN 1, ZTVNAN 2, né, de sequência zero, de sequência negativa, ZTVNAN 0, baseado no circuito que você tem, você vai montar o teu circuito lá, sabe? Dependendo do tipo de falta que você tem. E aí depois vai fazer a inversa, considerando a matriz, aquela matriz lá de componente simétrica para achar as correntes, tá? Lembrando que o método é ensinado, né, na maioria dos livros aí, considerando que você tem a tensão pré-falta como um PU e geralmente considera como corrente pré-falta zero, né? Tá? Beleza. Eu ia explicar aqui, mas acho que não vai dar tempo. Eu ia explicar como é que é achar o TVNAN, mas vamos avançar aqui. Bom, aqui rapidinho, depois eu vou disponibilizar, tá? Tem um softwarezinho, ele chama... Aqui, ó. Chama Poor Quality. Ele foi desenvolvido por ter aqui o desenvolvimento, né? Acho que, se não me engano, foi Alex McKerney, com contribuição do Paulo Ribeiro, lá da Unifei. E aí que tem algumas coisas para, enfim, é mais de análise mesmo, didático aqui. Tem alguns módulos. Nesse módulo de sequência fundamental, você consegue ter uma noção maior, eu não consigo aumentar aqui, de como que é a questão do componente simétrico. Então, por exemplo, aqui eu tenho um sistema balanceado. Então, eu tenho o sistema balanceado, eu não tenho sequência zero e não tenho sequência negativa, só tenho sequência positiva. Se eu desbalancear meu sistema, eu já começo a ter... se eu começar a desbalancear meu sistema, eu já começo a ter algumas contribuições. Ó. Você vê que o fasor ele vai mudando. Sabe? Aqui seria meu fasorial, e aí eu decompus o componente simétrico em positiva, negativa e zero. E aí ele vai... você consegue brincar aqui para, pelo menos, enxergar, tá? Como é que isso é feito. E aí, para quem o pessoal estava comentando lá de oscilografia, é fundamental entender a parte de componente simétrica, tá? Para começar a entender e interpretar a oscilografia, tá? Beleza? Bom, depois eu posso disponibilizar, tem alguns módulos aqui de qualidade e tal. Clicker, enfim. E aí faça devida referência lá com os professores, tá? Beleza. Vamos avançar um pouco mais. Tá. Aqui seria o exemplo acho que não vai dar tempo. Ô, André, eu vou pedir pro pessoal ver o que eles querem aí. Porque, assim, eu tenho, como falado, uma especificação prática aqui de um disjuntor de 230 kV, ou eu posso avançar para a parte da norma, 60909. Aí o pessoal escolhe o que eles querem que eu falo aqui. Porque eu acho que não vai dar tempo de falar tudo. Por mim, eu não vejo problema. A gente já passou várias vezes, então, se precisar aí de uns 15, 20 minutinhos a mais, vamos embora. Então, show de bola, então. Vamos lá, então, pessoal. Bom, aqui... Tá. Vou trazer uma aplicação prática aqui para vocês, pessoal, que é, inicialmente, avaliar se o disjuntor que está instalado lá na linha está superado ou não. O que significa o disjuntor estar superado? Significa que a especificação de curto-circuito dele o curto-circuito no teu sistema está maior do que a especificação de curto-circuito do teu disjuntor. Tá? Então,
E aí, pessoal, como é que isso é avaliado, tá? Geralmente, eu vou mostrar aqui a referência também. A gente tem uma referência muito boa também, que é esse livro aqui, que, enfim, não tem só disjuntor, mas também tem chave, tem TC, TP, que é uma nota técnica do ONS que avalia, que traz alguns critérios para você avaliar a superação de equipamento. E aí, na superação do disjuntor, aqui, não me engano se é a primeira aqui, ele fala, né, que você tem que avaliar, para avaliar a superação de curto-circuito, tanto a parte de contribuição simétrica quanto a parte de contribuição assimétrica do disjuntor. Então, vamos ver se é a 87. Ó. Tá. Aí ele traz aqui, inclusive ele avalia a superação de TRT também, tá? Mas aqui ele traz a parte, eu vou entrar aqui já na aplicação. Bom, na prática, né, o que é avaliado? Né? Você vai comparar a tua corrente simétrica encontrada lá no software de curto-circuito, que hoje no Brasil é a Anafaz, não tem como. O Sistema Interligado Nacional está modelado na base de dados do INS, na Anafaz. Então você pega a capacidade de interrupção simétrica do disjuntor e avalia com a corrente que você encontrou, né, geralmente no próprio barramento. Aqui, o que é o critério? Né? Se I de curto-circuito simétrico do disjuntor for maior ou igual a I de curto-circuito simétrico do teu software, né? Como a I de curto-circuito nominal do disjuntor, o equipamento está superado. E aí, enfim, você vai ter que trocar o equipamento, né? O INS recomenda que você troque o equipamento. E aí tem um critério prático, tá? Que o pessoal costuma utilizar quando vai especificar, principalmente na etapa de projeto básico, é colocar uma porcentagem acima da corrente que você encontrou, tá certo? E aí, os estudos geralmente são feitos utilizando horizontes de 30 anos. Então, você, além da base do INS, que não chega, se não me engano, não chega a ser 30 anos, o pessoal costuma utilizar ainda a base da EPE para fazer a avaliação. Tá. E aí, pessoal, na prática, utiliza a formulação, né, do pico para o tempo de meio ciclo, que é questionável, né? A gente viu, eu mostrei para vocês, e até o Violet Book questiona isso, mas é o que é prático usual do setor. Então, o que nós temos aqui? Você tem que a corrente de pico, vou colocar a mesma cor aqui para ficar. A gente tem aqui a corrente de pico. Isso aqui é uma formulação clássica, né? É igual a corrente de curto-circuito multiplicado pelo fator de assimetria. E aí o fator de assimetria, aí já entra na norma da ISC que eu tinha comentado, ele geralmente, para adjuntores com constante de tempo de 45, é 2,6. Tá? Então, você tem o fator de assimetria aqui, que é igual a 1 mais. Aí aqui já entra a questão do decaimento. Vamos lá. Menos meu TP dividido pelo tau. Tá? E aí, conforme eu comentei, isso aqui seria o meio ciclo, né? Porque 16,66 e aí meio ciclo dá 8,33. Então, essa aqui é a formulação utilizada para calcular, sei lá, a máxima contribuição assimétrica, tá? Que geralmente é feita. Bom, o tau, aqui, deixa eu detalhar ele. O tau, ele é 1 sobre ômega, x sobre r, vezes 1000, considerando que você está na unidade de milissegundos.
Consultei referências, inclusive é essa formulação que o critério de superação do ONS traz. Posso tentar achar aqui para mostrar para vocês, mas é esse valor, tá? É esse valor, essa formulação. E referências também, por exemplo, você tem o diretriz de projeto básico, que é outra referência que o ONS disponibiliza, que também cita esse equacionamento e cita, enfim, o cálculo do tal dessa maneira, tá? Beleza? Bom, vamos para a prática aqui, e aí na prática é preciso ter em mente que o ANAFAS ele vai considerar a V pré-falta igual a 1 PU. Tá? E, enfim, você vai não vai ter jeito, você vai ficar preso ao parpel do NS, certo? E utiliza o método de componentes simétricas. Então, diferente do método da IEC, que avalia curto máximo e curto mínimo, utilizando aquele fator de correção, componente simétrica não tem nada disso. Você teria que avaliar o máximo e mínimo, eventualmente fazendo análise com tensão pré-falta diferente de um PU. Só que, a minha experiência trabalhando no setor e com estudos de curto-circuito para especificação de equipamento, que isso aqui que é usado. E aí o pessoal usa a margem de 20% acima do que é encontrado na ANAFAS para especificar o disjuntor, tá? Beleza? E tem ainda o agravante, que eu vou comentar para vocês, que é a questão do X sobre R, que em versões recentes da ANAFAS, aqui, ó, eles corrigiram isso aqui. O que eu estou falando em relação a esse X sobre R? Ó, vou mostrar aqui para ele. Aqui, ó, eu fechei. Eu acho que eu fechei o e-mail. Aqui. Bom, vamos lá. Isso aqui foi uma experiência que a gente passou aqui na empresa. O que acontece? Então, a gente estava fazendo uma análise, né? E aí verificou que era de uma coletora, tá? Tinha contribuição eólica. E aí coletou, a gente verificou que com X sobre R, né? E aí mandamos um e-mail para o CEPEL, foi mandado um e-mail para o CEPEL e tal, questionando essa questão da modelagem, e aí foi isso que eles responderam para a gente, ó. De fato, as contribuições dos eólicos não têm a componente DC, portanto, as relações X sobre R calculadas pelo programa, ANAFAS, não estão corretas, pois são calculadas a partir de ângulos de correntes, afetados também pela contribuição dos eólicos. Aí ele fala, né, felizmente, se você considerar o K igual a 1, fica ângulos mais indutivos e aí os resultados são conservadores. Ou seja, em versões abaixo da 7.4 do ANAFAS, o X sobre R que você encontra, principalmente em regiões próximas do bloco DEOL, que é o bloco eólico, estão muito elevadas. E aí você, eventualmente, vai estar superdimensionando o seu equipamento, tá? E aí ele trouxe aqui um método para você corrigir isso. Ou seja, né, ele traz o passo a passo aqui para você corrigir isso para achar o valor X sobre R mais próximo com a realidade. Na versão do ANAFAS, nas versões mais recentes, eles corrigiram isso aqui. Ou seja, você tem agora, aplicando curto-circuito em região longe de geração eólica, tipo assim, a contribuição, o X sobre R vai levar em consideração a distância que você está ou não do bloco DEOL, sabe? Beleza? Bom, vamos para a prática aqui, deixa eu abrir aqui a porta do disjuntor para a gente ver. Bom, então a gente tem aqui esse disjuntor, tá? É um disjuntor que vai ser instalado no setor de 230. Tá? E aí, nesse equipamento, eu vou ter que avaliar aqui, ó.
Se essa capacidade de interrupção aqui, a minha corrente curto simétrica do disjuntor está superada ou não, e também se a capacidade de estabelecimento nominal, né, que seria a meu crista ali, né, meu V de pico do disjuntor, está superado ou não, tá? Então, eu tenho um valor de 40 kA, e lembrando aqui que esses valores aqui, ó, são padronizados, né, e para ver essa padronização tem que consultar se eu não me engano, eu não sei se é nessa norma aqui, tem uma outra norma que traz valores padronizados com... Não sei se isso aqui traz, mas tem uma outra norma, depois eu pego, para o pessoal ficar com dúvida, que traz os valores padronizados, né? Eu não sei se é essa aqui. Mas esses valores são padronizados, tá? Se eu não me engano, é 31, 40, 50, são assim, são valores... não é comerciais, não, mas enfim... Tem como você ter um valor, por exemplo, 37,52, por exemplo, não tem como, sabe, padronizado. Então, você sempre coloca um acima do curto que você encontrou. Constante tempo, aqui, que é o meu tal. Então, deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização. Então, você tem aqui a constante tempo, que é o meu tal, que geralmente 2,6, que tem a ver com o fator de simetria, né? Que é calculado para um tal de 45. E aí o fator de simetria dá 2,6. Tá? Eu já vi casos em que o pessoal teve que especificar disjuntores, principalmente coletoras, em que você tem que colocar um disjuntor com um fator de simetria 2,7. E a minha capacidade de estabelecimento de curto-circuito. Eu acredito que o que o Wendley comentou é essa componente aqui, né? Componente contínua, que é o 41%. Isso exatamente. Isso aqui é uma porcentagem, depois eu até não coloquei a fórmula aqui nas minhas anotações, mas é uma porcentagem, tá? Que é uma razãozinha que você faz o cálculo. Aí o tempo de interrupção também, enfim. Bom, é interessante saber isso aqui, pelo menos para ter uma noção quando você for ajustar BF, né? Enfim. Importante. Mas para o curto-circuito, o que a gente precisa são esses valores aqui, ó. E aí esse disjuntor de 230, ele vai estar instalado aqui, ó, nessa linha. Vamos imaginar que ele vai estar instalado aqui nessa linha vai ligar a Caetité e Igaporã aqui, que é a subestação de Igaporã. Tá? Bom, aí o que é feito, né? Você tem que avaliar, né, por exemplo, tanto o simétrico quanto o assimétrico. Aí aqui no Anafaz, para você fazer isso, você vem em relatórios, e se você aplicar o curto aqui com o Ctrl, você vai ver só o valor simétrico, tá? Da corrente. Tá? Aí você vem em relatórios, ó. Relatórios calculados, níveis de curto-circuito. Aqui o tipo de cálculo cai naquilo que o rapaz explicou no e-mail. O Anafaz ele faz dois tipos de cálculo, por simulação e por matriz. Eu não vou saber detalhar para vocês a diferença de um para o outro, assim mais a fundo, porque o manual do Anafaz, quem trabalha com software sabe, sofre com o manual deles. Mas vamos considerar que a gente vai calcular como matriz, que foi o que o pessoal recomendou aqui no e-mail, tá? Ele fala para subtrair um pelo outro, mas a minha versão do Anafaz aqui ela é mais nova, então vai dar certinho. Selecionar barras, aqui eu vou selecionar a barra aqui de interesse, aqui, de Igaporã, imaginar que o disjuntor vai estar instalado nessa barra, e aí executar. E aí que ele traz, ó, fica ruim de ver, aí, ó, bom, melhorou. Os três tipos os tipos de curto-circuito, né? Os três tipos aí, trifásico, monofásico e bifásico terra. E ele traz um módulo aqui. Então, geralmente o que é feito é pegar esse valor aqui, ó, e comparar com o valor simétrico lá do disjuntor, que é 40K. Aparentemente está atendendo, tá? Só que isso tem que ser feito tanto por horizonte que você está analisando, o empreendimento vai ser instalado, vamos supor que eu vou instalar esse equipamento em dezembro desse ano.
pega o horizonte 2412 e analisa para frente também, porque o equipamento vai ficar operando lá, inclusive, muitos anos. Então, analisa aí, se possível, com o máximo horizonte de planejamento que a gente tem hoje, que é a EPE que disponibiliza a base de dados. Tá? E você tem o X sobre R também. E aí, esse 61.7, eu até conferi aqui, está aberto aqui o Excel, usando aquela fórmula lá desse paralelar aqui, só para vocês entenderem. E é bem simples, tá? Eu calculei. Ó, o que eu fiz aqui? É aquela fórmula do I-pico lá. Esse F é o meu fator de assimetria. O que ele é? Ele é o raiz de 1 mais a exponencial, considerando que a máxima assimetria ocorre no meio ciclo, dividido pelo meu tal, né? Que é o 43,48. E aí o tal é calculado em cima do X sobre R, tá? Que é em milissegundos lá. Você entra com milissegundos aqui. E aí, fazendo essa conta, né, pegando o valor do anafase aqui, que ele calculou 23,89 mais o 16,39, eu calculei o I de pico, que mais ou menos bateu com o que é feito. Se eu usar o método simulação, né, vim aqui em análise, relatório, tem que fechar aqui, né? Ele não vai bater, tá? Depois posso fazer aqui para mostrar, né, se o pessoal ficar com dúvida, mas não vai bater. Então, eu imagino que tem alguma diferença aqui no cálculo X sobre R, entendeu? Internamente, que ele considera eólico e tal, enfim. E aí, para avaliar a superação, você faz a comparação, né, direta. Né? Então, o meu I de pico lá é 104, se não me engano, então está atendendo. Então, o disjuntor não está superado. O anafase, ele traz, isso aqui é uma coisa que poucos sabem, tá? Ele traz no manual dele uma própria ferramenta dentro do software para você fazer estudo de superação. Eu nunca utilizei, para ser bem sincero para vocês, mas ele tem uma forma automatizada de você analisar, sei lá, quero analisar um grupo de barras que eu estou monitorando, tá? Aí você consegue fazer isso de maneira automatizada no próprio software. Aqui aí no manual ele vem explicando isso. Então fica aí mais uma fonte de conhecimento, consulta aí. Enfim, eu nunca precisei fazer isso, né? Mas aí. Beleza? Beleza, show. Vamos avançar aqui então. Acho que nós temos mais alguns minutinhos. E talvez eu consiga. Pedro. Sim? Fiquei curioso. A constante de tempo para esse disjuntor ficou no limite, né? Ficou quase o 45. Isso pode ser algum problema ou não é bem assim? Eu vi lá que deu 45 milissegundos, é um X sobre R de 17 aproximado. E lá no programa deu 16 ponto alguma coisa. Tá quase... É algo a se pensar ou não é bem assim? Eu acredito que não é feito, sabe, a análise. Aí, assim, inclusive isso aqui é um disjuntor que está operando. Véio. Esse disjuntor aqui é o disjuntor dessa subestação aqui. Eu peguei um caso real. É o que está lá já, entendeu? Então, assim, se o pessoal que fez não foi a gente que fez, tá? O estudo e tal. Mas eu penso que tem mais impacto em superação de TRT, sabe? O X sobre R. O que quer ver, ó, posso até mostrar aqui. Nesse caso aí que você falou da constante de tempo estar muito próximo, eu fico mais preocupado com a questão da TRT. Quer ver? Posso mostrar aqui no cálculo? Tem um fluxograma aqui, sabe? Ele mostra, cara. Eu vou te explicar por que eu penso que na minha concepção, seria mais crítico a TRT, sabe? Não. Sim. Cadê? Teria que ver o domínio do tempo lá no ATP para avaliar algumas coisinhas, seria interessante. Quer ver? Cara, isso aqui é de TC.
E assim, aqui, ó, isso aqui, cara, que tem a ver com tal, tá vendo? Investigar X sobre E. Isso aqui é um fluxograma, tá? Processamento de superação, quando você tem superação de TRT. Tá vendo? Aí ele vai explicando, tal, tá vendo? Aí aqui ele traz, cara, uma avaliação, ó. Isso. O circuito 70%. Pensar aqui, Cristo. Esse aí é bem bacana. Mas tranquilo, não impacta a superação de corrente, né? É realmente o TRT e aquela componente DC lá. Aqui pelo fluxograma dele, ele fala, né? Se acima de 70% da corrente nominal, você tem que investigar o X sobre R. Cara, bom questionamento isso aí, hein? Bom questionamento. Fiquei pensando agora sobre isso aí, cara. Só que assim, isso aqui não. Já teve um caso aqui que aconteceu com a gente. Chegou um estudo de outra empresa que fez essa análise aqui, utilizando. Nossa, tadinho, eu fiquei com dó do rapaz, cara. O rapaz fez toda a análise aqui utilizando esse método aqui do NS, que tem outro procedimento. É isso aqui, ó, tá vendo? Tem outro procedimento aqui. Tá vendo? Eu acho que tem a ver sim, tal. Isso, essa parte aí mesmo. Tem a ver sim, cara. Você tem razão, tem a ver sim, ó. Ele avalia o fator, ó. Tá vendo? Aí eu tava contando, já teve um caso deu disjuntor superado, mas isso foi por TRT. E aí o rapaz fez toda uma análise detalhada e tal. Aí, tipo assim, tadinho, estudou pra caramba, fez uma análise detalhada, e no final o cliente falou, manda pro fabricante. Assim, sabe? A análise que você fez, o fabricante vai falar. Tem razão, cara, tem a ver sim. Mas aqui eu não sei de onde. É foda, né? Eu não sei de onde que ele tira esse 0,85, tá vendo? Eu lembro que é da tabela lá da norma que fala sobre TRT, ela comenta sobre essas porcentagens. Eu não lembro agora de cabeça ao que se refere, mas é fácil de achar. Mas é bacana. Ó, as constantes de tempo aí. É isso aí mesmo. Bacana. Só curiosidade mesmo, que é importante, né? Porque ficou muito no limite aí. Vale uma avaliação, eu acredito. Sim. Quando você... Só a última pergunta. Quando você mostrou lá no Nofaz, ele comenta, né, a questão do eólico que não está sendo considerado. É que você estava comentando, não ficou muito claro para mim, que eu ainda não tive esse problema. O relatório da ONS, quando você mostrou. Desculpa, o relatório do Nofaz, quando você pediu lá o curto. Tá, acho que eu consigo, para ficar mais claro, consigo te mostrar aqui, ó. Aquele anexo é o e-mail, tá? Esse anexo aqui é o e-mail. Isso aqui foi tirado de um estudo, tá? Eu não vou revelar o nome do santo, não, mas foi tirado de um estudo. Aí ele fala, né? Versão mais recente, 7.4, em conjunto com base do ONS, considera o valor conservativo X sobre R, resultando em valores maiores do que os reais. Isso aqui é crítico, né, cara? Se você for fazer enfim, bem como correntes de curto-circuito assimétricas mais elevadas. Aí ele fala, né? Dessa forma, a fim de você obter um resultado mais adequado, a seguinte metodologia foi utilizada. Ele calculou a corrente de curto-circuito simétrica por meio do relatório simulação, que é aquele que eu mostrei, né? Que seleciona, sabe? Aqui, simulação. Aqui, né? Simulação. Relações X sobre R calculadas por meio do relatório de níveis de curto-circuito com cálculo tipo matriz. Você muda de simulação para matriz.
E aí ele vai e calcula as correntes simétricas, uma menos a outra, né? E soma. Que é basicamente o que o rapaz lá do CEPEL recomendou que seja feito, né? Para versões, eu acredito para versões abaixo de 7.4, tá? Eu não sei se a 7.5 eu tenho certeza que já contempla isso aqui, mas tem que ver, sabe? Mas esse relatório que você mostra aí, você pode abrir de novo, por favor? Que você rodou o curto e gerou um TXT. Ah, tá. Vamos lá. Nossa. Isso, essa parte aí, atenção. Cadê? Bom, vamos rodar aqui. Tá. Análise e relatório. Que demora para abrir. Aí aqui, ó, nível de curto. Aí você seleciona, tá vendo? Aí o rapaz, no estudo, ele tabelou tudo, entendeu? O que ele fez? Ele pegou, lógico, você consegue... e colocou outra coluna fazendo aquele cálculo lá, sabe? Um menos o outro, para achar o valor correto. Tá vendo? Você seleciona, dá diferença. Ele pode fazer aqui, ó. Fazer aqui. Mais fácil isso aqui. A gente coloca para exibir tabular. 64,95. É uma diferença pouca, eu acho, para esse caso aqui, mas se a gente pegasse bem pouquinho. Pegasse um valor. Mas essa minha versão aqui ela é mais nova também, é 7.6, né? Beleza, Pode tranquilo. Obrigado. Vamos em frente. Mas é uma coisa pra gente depois pensar, cara. Eu quis trazer sim. Porque às vezes tem alguém usando a versão, entendeu? Nossa, depois eu vou abrir, cara. Uma hora eu quero abrir uma eólica pra gente. Você vai ver, cara, uns valores gigantescos que dá de X sobre R. Coisa assim, totalmente fora, entendeu? Mas beleza. Vamos seguir. Acho que eu tenho mais uns 2 minutinhos. Tá. Eu ia entrar agora na metodologia da IEC, tá, pessoal? Aqui eu vou tentar passar mais rapidinho. Apesar de que tem bastante coisa para falar. Mas vamos lá. Qualquer coisa você fala um pouquinho mais rápido e a gente marca uma outra aula para focar só nisso. E a gente aborda outras coisas também em conjunto. Pode ser, acho que pode ser. Bom, então vamos ver se eu estou com a referência aqui. Acho que vai ser melhor passar pela referência. Eu mando também essa referência aqui, cara. É muito boa. Essa referência é do professor Zé Maria, lá da Unifei. Eu vou passar por aqui, aí eu acho que fica melhor para explicar. Cara. Abaixo. Aqui, ó. Para aqui acho que vai ser mais rápido, cara. Eu vou destacando aqui o que é mais relevante. Deixa eu voltar. A canetinha aqui do Foxseed não é muito boa, mas eu acho que vai quebrar o nosso galho. Ó, a IEC, o método IEC, vem da IEC, não é muito bom não, é 60.909, que é uma normativa que ela faz? É um método, né, para fazer cálculo de curto-circuito, que aí ele utiliza o cálculo através de uma fonte única, né, de TV não, vamos falar assim, para fazer o cálculo do curto-circuito. E, diferente do método de componente simétrica, aqui ele vai calcular o meu máximo, meu curto máximo e meu curto mínimo, tá? Então, enfim, ele assume que tem de uma única fonte no local do curto, que alimenta o resto do sistema e mantém as outras fontes inativas, tá? Bom, e aí o que a norma traz, né? A metodologia de cálculo que a norma traz? O que você calcula utilizando a norma? Você calcula esses parâmetros aqui. Então, valor máximo da corrente instantânea, o valor da componente DC da corrente de curto-circuito, o valor da corrente de curto-circuito no instante de separação do contato,
que é o valor simétrico. Isso aqui é uma coisa que eu tenho, assim, comecei a estudar, sabe, mais a fundo, que tem a ver com a parte de especificação de equipamento, o valor da corrente de curto-circuito no instante de separação e o valor da corrente de curto-circuito em regime permanente, tá? E aí ela faz esse cálculo considerando duas premissas, né? O sistema perto da geração e o sistema longe da geração, porque entende que tem diferença, né, na contribuição dos geradores e das máquinas, né, conforme a gente comentou, quando você tem um ponto de curto perto do gerador ou longe do gerador. E aí o critério que, pelo menos é o que está descrito aqui no material do professor Zé Maria, é que um curto-circuito no qual pelo menos uma máquina assim, contribui com a corrente de curto simétrica, maior do que 2 vezes a sua corrente, é considerado perto da geração. Então, você tem que ir de curto-circuito simétrico, tem que ser maior ou igual a 2 vezes a corrente de curto aqui, né? Corrente de curto inicial maior do que 2 vezes a sua corrente. Então, você tem que o curto-circuito tem que ser maior do que 2 vezes a corrente do gerador, sabe? Então, é considerado perto. Caso contrário, o curto é considerado longe da geração ou remoto. E aí aqui ele traz alguns gráficos, né? Traz o gráfico com a falta perto da geração. A gente comparar os dois gráficos, eu até coloquei aqui. Você nota que já casa com aquela teoria que a gente viu, que para perto da geração, a componente DC ela decai de maneira mais devagar e longe da geração ela decai mais rápido. Beleza? Bom, e aí ele traz aqui a formulação, né, a questão do C máximo e do C mínimo. E aí a norma traz uma tabela, a depender aqui do sistema que você tem, né, nível de tensão que você tem, tá? Então você tem, enfim, inclusive traz aqui algumas referências, tá? É interessante. Então, você vai majorar ali o fator C máximo e C mínimo dependendo do nível de tensão que você tem. E aí, como que é calculado a tua fonte equivalente, né? Ela é o valor que você majorou, vezes a tensão nominal faz no ponto da falta, dividido por raiz de 3, tá? E essa tensão equivalente aqui, até no livro do Mardegan, no livro dele que tem um exemplo, eu não lembro, eu lembro que eu vi em algum material que tem um exemplo que ele calculou para o sistema radial. Porque a IEC, ela também traz distinção se você vai calcular o curto-circuito para um sistema radial ou para um sistema malhado. Tá? O sistema malhado tem algumas particularidades do método. Bom, e aí, outra particularidade que ela tem é a questão da modelagem dos componentes. Então, a gente tem que cada componente, cada impedância do componente para fazer lá o cálculo da matriz lá e tal, tem a sua formulação específica. Não vou entrar em detalhe, tá, disso aqui, mas tem a sua formulação específica para você entrar no cálculo da matriz ZK, sabe, para calcular o I2K. E ela também traz aí o cálculo do I2K e o I2K dos geradores e motores, né, que é a contribuição dos geradores e motores. Tá. Isso aqui nada mais é do que a corrente de curto-circuito simétrica inicial, tá? Que se a gente for vir aqui mostra aqui no gráfico, cadê aqui, ó? Ele não trouxe aqui, né? Cálculo IK, cálculo das demais. Você calcula primeiro o IK e depois calcula as demais correntes baseado no que você achou aqui, tá? E esse K, ele sai considerando o meu ZK, que considera as particularidades, né, de cada componente, que aí sai daquela tabela que eu mostrei aí embaixo. Beleza? Então, aqui, essa tabela aqui. Aí, aqui, ó, o cálculo do IK, né, que é a minha valor eficaz inicial da componente simétrica. Aí eu tenho o meu ZK, que sai da cada componente, né.
Seria o equivalente ali de cada componente. E ele vem falando, né, para os sistemas em malha, ó, para os sistemas radiais, o ponto de falta é a soma fasorial das correntes do curto-circuito parciais de cada fonte. Então, se você tem, sei lá, um equivalente aqui, vou colocar aqui de maneira um trafo, sei lá, e aqui um motor, um cabo, tá bem mal feito, né? Mas o sistema radial ele vai considerar a soma das contribuições IK de cada um. Então, você calcula do motor e depois você calcula aqui da fonte e pode somar as duas. Se eu não me engano, é isso. Já o sistema malhado, ele tem que calcular a impedância equivalente, ZK, e aí, para cada um desses camaradas aqui, você tem um pouco complicadinho para fazer a conta, né? Tem algumas majorações que você tem que fazer e tal, para fazer o cálculo. Ele calcula a corrente de pico. Esse valor da corrente de pico, deixa eu trocar a cor aqui. Esse valor da corrente de pico aqui, você vê que é bem a cara lá do que a gente já viu, né? Tipo, o fator de assimetria lá que eu mostrei anteriormente. O guide do I3E que eu mostrei, que é o Violet Book, ele comenta sobre esse fator aqui, inclusive detalha um pouco mais, né? Tem até um capítulo 10 lá do Violet Book, o 10 ou o 9? Enfim, não me recordo. Mas um dos capítulos dele, ele traz o cálculo com o sistema radial e aí faz a especificação do disjuntor na mão, assim, entendeu? Cálculo a cálculo, baseado na norma IEC 60909. O ETAP, que é o software que eu tenho mais familiaridade, né? O software comercial fora o software do CEPEL, ele também traz... enfim, ele traz um bloco lá que você consegue calcular, especificar, baseado na norma, tá? Bom, e para fazer o cálculo desse x sobre r, a norma comenta 3 métodos. Você tem um primeiro método que você calcula utilizando os ramos da rede, um segundo método a partir da impedância equivalente, o primeiro método, a menor relação de todos os ramos da rede, esse segundo método a partir da impedância equivalente aqui, né? E aí ele comenta que multiplicou 1.15, e o terceiro método, através de uma conversão de frequência que fala, não, mas uma majoração aqui com a frequência, tá? Bom, aí depois você consegue calcular a componente de curto-circuito DC, aqui é calculeira, né? Baseado na valor eficaz da componente simétrica que você encontrou, e aí baseado no x sobre r também. O IB, que é a interrupção simétrica. Isso aqui que eu quero estudar, tá? Mais a fundo depois. Tem uma proposta aí que eu tenho comigo que eu quero dar uma estudada. Porque assim, ele faz a majoração. E aí a ideia é tentar entender como é que você faz a especificação do disjuntor usando a IEC 60909 através desse valor aqui, entendeu? E aí talvez uma hipótese é comparar com o método que o pessoal utiliza, enfim, aí utilizando meio ciclo e tal. Mas aqui ele faz uma majoração, né? Ele calcula a interrupção baseado na I2K lá. Não vou entrar em detalhes isso aqui. E a partilha simétrica, tá? A corrente em regime, aqui ele detalha a questão do gerador, também critério de majoração que ele utiliza. E as considerações finais. Tem um outro material aí, o Wendler, pode ficar para as próximas aulas, ou se o pessoal quiser, eu tenho um outro material que explica bem, sabe? Tem inclusive um livro que compara, né? Um livro de curto-circuito que fala sobre o método ANSI e o método IEC, sabe? Acho que é isso. Tem essas dissertações aqui também. Acho que é essa aqui do Malaco, essa aqui, ó, do Zé Maria, que é muito boa, tá? Ele traz um exemplo e tal. E, inclusive, tem também os equacionamentos da ANSI também. Beleza, acho que é isso. Se o pessoal tiver dúvida aí, passou um pouco do horário aí, mas...
Ah, é a última coisa, só finalizar. Eu trouxe alguma aplicação prática também da norma, né? A gente, como o software ETAP ele é um software comercial, então às vezes muita gente não tem acesso. E aí hoje tem uma biblioteca em Python, desenvolvida por pessoal lá da Alemanha, chama Panda Power. Vou mostrar aqui. Se vocês digitarem no Google, chama Panda Power. E essa biblioteca em Python, você consegue modelar sistemas, né? E aí fazer o cálculo do sistema baseado na norma IEC 60909. Se eu não me engano, por enquanto, você consegue fazer só cálculo de curto-circuito trifásico. Tá? Eu não testei, eu confesso para vocês que eu não testei, eu não rodei, mas é uma coisa que está na minha mira, entendeu? Aprofundar por isso aqui, porque é uma coisa que está de graça, é open source, então já está validado já com softwares comerciais. Então, por exemplo, aqui na página deles, né? Você vai aqui, ó, About Panda Power, deixa eu ver aqui. Você consegue ver, né, ele compara com o MATPower, que é outra biblioteca do MATLAB, tem algumas comparações, e o que ele traz de modelagem comparado com outras ferramentas gratuitas que você tem. Tem o PyPSA também, que é uma biblioteca de Python, que você consegue rodar, não sei se roda IEC 909, mas o que você consegue fazer aqui de análise, né? Rodar fluxo de potência, fluxo de potência ótimo, essa parte de estimador de estado, cálculo do curto-circuito, que aí é onde que eu comentei, né? Ele traz aí o cálculo do curto baseado na norma, tá? Beleza? Que é isso, aí tem que explorar a documentação aqui e mandar rodar, tá? Mas como é gratuito, é aberto, né? O pessoal até deixa aqui, a licença é aberta, então qualquer um pode usar. Pode usar e abusar, né? Beleza, acho que era isso. Se alguém tiver alguma dúvida aí, está à disposição. Cara, essa eu não conhecia não, ó. Panda Power. Vou dar uma procurada. Python é bacana. Cara, é bacana, cara, é bacana. Eu tenho uns projetos aí, pessoais aí, de melhorar as análises, sabe? Usando Python. Bacana. A empresa que eu trabalhei, a TSE, não sei se vocês... Trabalhei no TSE. O pessoal tem uma cultura de usar, cara, ferramenta de programação para automatizar estudos, sabe? Os caras lá são foda, os caras são bons demais. Isso é interessante. Bacana. Os caras... Beleza. Bom, alguém tem alguma dúvida, pessoal? O pessoal ficou mais calado hoje. Vou ver se alguém aparece aí. A gente bate um papo melhor, Pedro, sobre aquelas considerações lá que eu achei interessante. Beleza, vamos sim, vamos marcar um bate-papo aí, qualquer hora, e até para discutir norma também, né? Bacana. Eu gosto. Bom, então, se ninguém aparece, Pedro, muito obrigado. Agradeço pelos seus agradecimentos também em meu nome. Bacana, bacana. O pessoal falou muito bem da sua aula aí, o pessoal tava certo. Fechou então. Rapaz, eu falo, quando eu não conhecia o grupo não, sabe? Aí quando o João e o Maurício apresentou, eu falei, putz, é um trabalho muito bom que vocês estão fazendo, sabe? Bacana. E assim, foge da caixa, porque você vê a galera mais velha, assim, do setor, o pessoal tende a esconder, sabe, conhecimento, cara, isso não é legal não. Isso daí é aquela famosa frase, é raro, mas acontece sempre. Então o pessoal esconde mesmo. É por isso que a gente criou o grupo, né? Lá o pessoal manda à vontade. Alguém levantou a mão? Acho que não. Bom, beleza, Pedro. Então, agradeço em nome de todos aí pela sua aula. Nos reencontraremos em breve aí numa aula futura. Agradeço a todo mundo que participou. E a gente chegou em mais de 30, fora os que vão assistir no YouTube. Então, vai ficar bem legal. Beleza, então. Eu dou por encerrado. Você quer falar mais alguma coisa? Não, é só agradecer mesmo e colocar à disposição.
o pessoal precisar, a gente troca ideia. Tem erro não. Perfeito. Então, Beleza? obrigado a todos, tenham uma boa noite e eu vou encerrar aqui a sala. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.